Como diminuir a sua ansiedade? Afinal de contas, o que é a ansiedade? A ansiedade ela é definida como uma angústia, um nervosismo, fica suando frio que a gente fala, né? É aquela sensação de falta de controle, de um peso no peito, uma preocupação sem um motivo muito aparente. Existe uma grande diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é normal em situações diferentes, em situações, vou fazer uma entrevista de emprego, ou eu vou dar uma palestra, situações inusitadas, novas, situações, por exemplo, eu vou chegar numa festa com um monte de gente lá que eu não conheço. Então, assim, são várias situações que causam na gente uma ansiedade. A ansiedade é normal, né? Todo mundo tem. E aí, só que a ansiedade ela passa. E ela tem uma razão, um motivo. Já o transtorno de ansiedade, que é o que a gente vai falar hoje aqui, ele não passa, em primeiro lugar, você fica com essa sensação por dias, por semanas, por meses, e não tem uma situação real que te traz isso. Então, muitas vezes você está sentindo isso, você não sabe nem direito por quê, você não sabe o que está causando aquilo, mas você fica com aquela angústia, você fica com aquela sensação no peito que vai acontecer alguma coisa. Então, são situações que vêm da nossa mente, são imaginárias. A situação não está acontecendo como, vou dar uma palestra, ou como, tô dirigindo e vou fazer uma entrevista de emprego. A situação, na verdade, ela não está acontecendo. Só que a sua mente tá, mas e se? E se acontecer? E se um dia isso acontecer? E se um dia eu perder todo o dinheiro? E se minha empresa quebrar? E você fica com essa sensação 24 horas por dia te atrapalhando. É como se fosse. Eu, por exemplo, eu chegava a sentir um frio na espinha. Era um aperto no peito, era uma sensação muito ruim, era uma preocupação excessiva com uma coisa que não tinha acontecido. Então, na minha cabeça, eu ficava supondo 500 milhões de coisas, né? Ficava, mas e se minhas empresas forem mal? E se tal pessoa pedir a conta? Eram inúmeras situações que eu ficava imaginando na minha cabeça, que não estava acontecendo, que talvez nunca fosse acontecer, mas isso trazia em mim uma angústia, um frio na espinha, ai meu Deus, eu perdi o sono, e aí você fica lá, né? Os fatos, eles são geralmente imaginados, mas o sentimento é real, o sofrimento é real. Então, durante anos eu passei por esse transtorno de ansiedade, onde várias coisas eu imaginava, mas o meu sofrimento era muito real, né? E o que me ajudou a acabar com essa ansiedade, hoje, graças a Deus, eu tenho a ansiedade normal, né? Uma situação nova, uma coisa diferente, me traz uma ansiedade, mas ela logo passa, ela é muito controlável, ela não fica me perturbando 24 horas por dia. E aí, o que fez com que eu conseguisse resolver esse transtorno de ansiedade? Porque era um transtorno, era uma coisa que não passava. Eu praticamente tinha 24 horas por dia. Eu falo 24 porque, inclusive, quando eu ia dormir, eu estava com esse sentimento, e às vezes eu acordava no meio da noite com esse sentimento, suando frio. E o que fez com que eu conseguisse parar com isso, né? Na verdade, gente, as pessoas me perguntam, Eliana, como que eu acabo com a ansiedade? Não é uma coisa, gente, que acaba com a ansiedade. Não existe assim, faça isso e você vai acabar com a ansiedade. Para mim, pelo menos, né? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. O que eu falo aqui é o que funcionou para mim. Eu sofri muitos e muitos anos com ansiedade, com transtorno de ansiedade. E o que resolveu para mim foi um conjunto de ações. Porque, na verdade, você faz um conjunto de ações por um determinado tempo. E isso acabou virando para mim um estilo de vida. E esse estilo de vida que acabou com essa minha ansiedade, né? Então, não adianta, não é uma coisa, Eliana, o que eu faço? Como que você acabou com a sua ansiedade? Não tem uma coisa, porque não é mágica, tá, gente? É um conjunto de ações, e eu vou te falar aqui o que eu fiz que me ajudou, porque não é mágica, gente. Uma coisa que você tem que ter muito claro na tua cabeça,
O transtorno de ansiedade, ele não vai acabar assim, ó. Ah, eu dormi com transtorno de ansiedade e acordei sem. Existe um período que você vai fazendo ações, você vai mudando o teu estilo de vida e aí a ansiedade passa. Esse transtorno da ansiedade, ele passa, tá? Mas para você conseguir sair disso, você conseguir acabar com o teu transtorno de ansiedade, você tem que entender que você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que sair dessa zona de conforto, de desconforto, né? É um desconforto ter transtorno de ansiedade. Então você vai precisar de disciplina para sair desse lugar que você se encontra hoje, porque você vai ter que fazer um conjunto de ações. E para você fazer isso, você vai ter que ter disciplina, porque você vai fazer coisas que você não está acostumado, tá? Mas quem sofre disso, entende o sofrimento que é, a angústia que é viver com isso, o medo inexplicável que bate inúmeras vezes em você, é um medo de uma coisa que nem aconteceu ainda. E isso, com o tempo, vai te debilitando fisicamente, emocionalmente, né? Você vai ficando fraco emocionalmente, começa a atrapalhar a tua performance profissional. Então, o transtorno de ansiedade, ele atrapalha teus relacionamentos, ele atrapalha teu convívio social, ele atrapalha teu profissional. Atrapalhando teu profissional, ele atrapalha teu financeiro. É uma coisa muito, muito ruim, muito debilitante. Então, eu acredito que quem sofre de verdade de transtorno de ansiedade vai conseguir tirar lá do fundo da alma a disciplina para você mudar esse jogo, né? Porque quando você entender que não é uma coisa, mas é um conjunto de ações e não é mágica, vai levar um tempo para você conseguir criar esse hábito e construir um estilo de vida que vai fazer você sair desse transtorno de ansiedade. Eu acredito que quando você põe na balança, não tem nem muito o que pensar, né? Quando você decide isso e você faz tudo o que é necessário para você conseguir mudar o seu estilo de vida e ganhar novos sentimentos, é como se você ganhasse uma nova vida. A vida com transtorno de ansiedade e sem transtorno de ansiedade é uma nova vida. Quem nunca teve não vai entender o que eu estou falando. Mas quem já teve ou quem está passando por transtorno de ansiedade, eu tenho certeza que vai entender o que eu estou falando, né? A sua vida fica diferente. Ela fica mais leve, ela fica mais bem-humorada, a gente fica como. É como se a gente se libertasse de algemas, porque o transtorno de ansiedade é como se fosse algemas que fica prendendo a gente num lugar escuro, num lugar de medo, num lugar de. É um lugar escuro. Você tem medo, você não sabe nem do que é, né? E aí, quando você se livra disso, sua vida fica mais colorida, fica mais leve, você passa a dormir melhor, você pensa melhor, você começa a ter mais energia, você fica mais bem-humorado. E aí, claro, com tudo isso, sua produtividade aumenta demais. E sua produtividade aumentando, você cresce profissionalmente, você começa a ter mais ganhos financeiros. Aí é uma bola de neve, porque o transtorno de ansiedade te leva para uma bola de neve decadente. E quando você se livra, você entra num looping, numa bola de neve que vai te levando para melhor, mais performance, mais produtividade, né? Tem muita gente que acredita que o transtorno de ansiedade é frescura. Ah, é frescura. Vai arrumar alguma coisa para fazer, vai se ocupar que isso passa. Não, gente, não é. Não é algo de quem não tem o que fazer, muito pelo contrário, geralmente quem faz muito, quem trabalha demais, quem entra num ritmo muito acelerado, desenvolve transtorno de ansiedade. Então não é coisa de, né, às vezes você escuta, nossa, isso é coisa de gente desocupada, é coisa de gente fraca. Não é, é uma coisa real, é uma coisa que acontece com pessoas, inclusive, de muita alta performance, né? Então não é uma verdade. O transtorno de ansiedade ele pode aparecer, inclusive, por inúmeras razões. Ele pode aparecer desde desequilíbrios químicos no cérebro. Alguns desequilíbrios químicos no cérebro trazem esse transtorno de ansiedade. Falta de suporte familiar, por traumas que geralmente acontecem na infância. Existem inúmeros gatilhos que fazem com que o transtorno de ansiedade apareça na tua vida, ou enfim, geralmente por uma mistura desses vários fatores, né? A verdade é que existe, é real, e a família, teus amigos, os lugares que você frequenta, tudo isso
influencia para você ter transtorno de ansiedade ou para você não ter transtorno de ansiedade. Hoje, o que acontece entre os adolescentes? A grande maioria tem transtorno de ansiedade. E aí, pessoas que não têm transtorno de ansiedade começam a conviver demais, 24 horas, com um grupinho de adolescentes que tem transtorno de ansiedade, a chance que essa pessoa vai desenvolver transtorno de ansiedade. Porque é o ecossistema. São as conversas, são os sentimentos e, né, o ecossistema sem. Eu sempre falo isso, né? Eu já ouvi essa frase, o ecossistema sempre vence, e é muito real. Então, tudo contribui para o surgimento dessa doença, porque é uma doença, ou para a prevenção dessa doença. Então, tem que monitorar também qual que é o ecossistema que está vivendo, lugares, pessoas, informações. Além disso, o que mais contribui para o aparecimento do transtorno de ansiedade? Falta de atividade física, estresse, insônia, falta de lazer, falta de você fazer coisas que você gosta. Tudo isso também contribui para o aparecimento do transtorno de ansiedade, tá? E aí você pode falar, Eliana, eu já tentei tudo nessa vida e faz já muitas décadas que eu tenho transtorno de ansiedade, eu não consigo me livrar disso. O que eu posso te dizer? Que eu te entendo. Eu passei muitos e muitos anos com transtorno de ansiedade, atrapalhando a minha vida, atrapalhando meu profissional, meu financeiro, meus relacionamentos. E eu saí disso. E eu vou te passar aqui 5 passos que eu usei para conseguir sair disso. Então, lembrando que se você fizer um desses só, não vai adiantar. Se você fizer os 5 passos durante uma semana, não vai adiantar. Você precisa fazer os 5 passos durante um bom tempo para isso virar para você um hábito, um estilo de vida. Ok? Aí, Eliana, eu fiz os 5 durante uma semana, durante um mês não adiantou. Eu fiz uma coisa durante um ano e não adiantou. Não vai adiantar. Você precisa fazer essas 5 coisas durante muito tempo, ou seja, faça isso durante um mês, 2 meses, essas 5 dicas para você conseguir mudar os teus hábitos, transformar isso num estilo de vida e aí você vai começar a sentir as melhoras, tá bom? Você tem que entender também que você não precisa ter vergonha de admitir que você tem ansiedade, transtorno de ansiedade. Né? Muitas vezes a sociedade crucifica, né? Fala, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente. Não é, gente. E você tem que entender também que é uma jornada. Hoje você está com transtorno de ansiedade, existe uma jornada que você vai ter que trilhar para você acabar com isso. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter disciplina para fazer esses 5 passos que eu vou te mostrar. Paciência para fazer durante um bom tempo, para você notar a diferença daí na tua vida, tá bom? Mas vale a pena. Porque só quem vive com transtorno de ansiedade sabe como isso atrapalha, né? Então, faça coisas diferentes para você conseguir resultados diferentes. Se você continuar levando a vida que está levando hoje, você vai continuar tendo os resultados que você tem hoje, tá bom? Passo 1. O que você tem que entender? Quem foca muito lá no passado tende a ter depressão. Então, se eu fico lembrando lá do passado e eu levo meus sentimentos lá para o passado e eu coloco aquela música triste para lembrar daquilo que aconteceu no passado, eu vou tender a ter depressão. Quem vive muito lá no futuro tende a ter ansiedade. Então, se eu estou hoje aqui com a minha mente lá no futuro, eu estou tomando banho e pensando o que vai acontecer. Eu estou aqui vivendo, trabalhando e estou pensando, meu Deus, ano que vem, será que o governo vai trocar? Será que a economia vai enxugar? Eu tendo a ter ansiedade. Então, quem foca no passado, quem vive no passado tende a ter depressão, quem vive no futuro tende a ter ansiedade. Você tem que viver onde? No tempo presente. Ah, Eliana, se fosse fácil, eu sei como é que é. Eu falei do banho porque eu tomava banho e eu ficava tão pensando lá em outras coisas lá no futuro que eu não lembrava se eu já tinha lavado o cabelo e lavado o corpo. Eu tinha que começar a me lavar tudo de novo. Tamanho era a minha falta de foco no presente. Então, existem algumas maneiras de você focar no presente. Uma maneira é o mindfulness, é você praticar mindfulness. Existem inúmeros vídeos, gente, que explica como você fazer o mindfulness, tá bom? Uma outra maneira bem simples de você conseguir se manter no presente, que foi o que eu usei,
tá? É chamado de gratidão. É o exercício da gratidão. E como que funciona esse exercício? Todos os dias você vai falar 40 motivos de gratidão. Desde coisas grandes até coisinhas pequenas. Então são 40 motivos, todas as frases começando com eu sou grato por. Eu sou grato pelo café da manhã que eu tomei hoje. Eu sou grato pelo abraço que meu filho veio me pedir hoje. Eu sou grato pelo café que eu tomei com meus pais. Eu sou grato por esse pôr do sol lindo que está acontecendo agora. Eu sou grato por esse amanhecer maravilhoso. Eu sou grato pelo carro que eu tenho, que eu estou indo trabalhar. Entendeu? Então você vai fazer 40 motivos de gratidão. 40, Eliana, 40. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se você fizer um dia sim, um não, 2 dias sim, um não, não vai funcionar. As gratidões, o exercício da gratidão para diminuir a ansiedade tem que ser feito todos os dias. Por quê? Quando você está fazendo esse exercício da gratidão, e por que tem que ser 40? Porque vai demandar um tempo para você ficar focada no presente. Para você lembrar o que você fez recentemente, que é merecedor de gratidão. O que aconteceu na tua vida agora, recente, porque se você está fazendo todos os dias, você vai ter que lembrar todos os dias de coisas que aconteceram no máximo em 24 horas, que você é grato. Deu para entender? Então, se fizer 10 motivos, não vai adiantar. Se fizer 40 motivos de gratidão, mas se não for todos os dias, não vai adiantar. E se você fizer, eu sou grato pelo café, pela cama, pela casa, não vai adiantar. Você tem que falar todas as frases começando, eu sou grato por, eu sou grata por, eu sou grata pelo meu computador, eu sou grata pelo meu trabalho, eu sou grata pelos meus amigos, eu sou grata pelo jantar que eu tive ontem, eu sou grata pelo café da manhã de hoje, que eu tomei junto com a minha filha. 40 motivos, todos os dias, todos começando com eu sou grato por. Esse é um, tá bom? Qual que é o exercício 2? Para você acabar com a tua ansiedade. Você entender o teu valor próprio. Você ter autoestima. Você entender as tuas qualidades. Eliana, o que isso tem a ver com acabar com a ansiedade? Quando você tem autoestima, você entende tuas qualidades, o teu valor próprio, você entende que se amanhã ou depois tudo der errado, não tem problema. Você reconstrói tudo de novo. Você não sofre com amanhã. Quando a tua identidade é fraca, você não sabe do que é capaz, você não sabe suas qualidades, você se preocupa com as coisas de amanhã, porque você acha que você não vai dar conta de resolver. Então, trabalha a tua identidade, teu valor próprio, teu amor próprio. Quanto mais forte a tua identidade, mais você vai saber que você vai dar conta dos problemas que podem aparecer. E aí você para de sofrer com isso. Como que você trabalha a tua identidade? Existem inúmeras maneiras, mas a que eu usei naquela época e que funcionou foi o exercício do eu sou. Todos os dias. Você vai falar 30 qualidades suas, começando com eu sou. 30, Eliana. 30. E não é eu sou forte, eu sou bonita, eu sou resiliente. Tem que ser eu sou forte, eu sou bonito, eu sou resiliente. Todos têm que começar com eu sou. E aí você faz 30 qualidades. Eliana, eu não consigo achar 30 qualidades em mim. Então você vai falar qualidades que você já tem e qualidades que você quer se tornar. Por exemplo, eu tinha sobrepeso e eu falava, eu sou magra. Eu estava com meio milhão de dívida e eu falava, eu sou rica. Treine até se tornar, até o seu cérebro acreditar nas coisas que você está contando e ele vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Porque tudo que você tem como verdade acontece na tua vida, física quântica. Tá bom? Então, o segundo exercício, o que é? Falar eu sou e uma qualidade tua. 30 qualidades, todas começando com eu sou, fazer isso todos os dias. Se você fizer um dia sim, um dia não, não vai funcionar. Se você fizer um dia sim, dois não, não vai funcionar. Tem que ser todos os dias. Se você fizer 10 qualidades, não vai funcionar. Se você fizer, Eliana, vou falar 5 agora de manhã, depois à tarde eu falo mais 2, depois eu falo. Não vai funcionar. Você tem que falar 30 qualidades. Eu sou direto. 30 direto. Ok? Perfeito. Qual que é o terceiro passo? Ativação de hormônio.
A ansiedade é porque tem alguns hormônios seus que estão muito altos e outros que estão muito baixos. Você tem que equilibrar esses hormônios. Você tem que baixar os hormônios que te deixam ansioso, e subir os hormônios que baixam esses hormônios da ansiedade. E como que você faz isso? Fazendo atividade física. Quando você faz atividade física, você ativa hormônios em você que são bons, que são hormônios da felicidade, do bem-estar. E esses hormônios sobem e baixam outros hormônios que te deixam estressado, que te deixam ansioso. Então, você tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana de atividade física. Qualquer uma. Pode ser uma caminhada com teus cachorros, pode ser uma corridinha leve, pode ser ir para academia, pode ser natação, pode ser jiu-jitsu, pode ser muay thai, pode ser qualquer exercício, pelo menos 3 vezes na semana. Tá bom? Eliana, fiz uma semana sim, uma semana não. Não vai funcionar. Eliana, eu fui um dia, depois não fui mais. Não vai adiantar. Seja consistente. O que você pegar para fazer, tem que fazer sempre. Toda vez que você se propor a fazer alguma coisa, faça com vontade ou sem vontade. Tá bom? Dica 4. Você tem que dormir pelo menos 8 horas por noite e antes da meia-noite. À meia-noite, você tem que estar dormindo. O nosso sono, ele tem 4 fases. A quarta e última fase é a fase onde você tem sonhos. Esses sonhos, ele é basicamente os desafios que você passou durante o dia. Então, funciona como se fosse uma terapia. O teu sono é uma terapia dos problemas que você enfrentou durante o dia. Se você dorme menos que 8 horas, se você não está dormindo à meia-noite, você vai acordar antes da quarta fase do sono. E você não vai passar por esse processo de entender os teus desafios do dia e fazer com que você acorde mais tranquilo em relação a eles. Então, dormir 8 horas por noite, antes da meia-noite. Eliana, dormi 10 horas, só que não adiantou nada. Porque eu dormi 1 hora da manhã. Não vai adiantar. Você tem que estar dormindo, meia-noite você tem que estar dormindo. Porque existe um pico de hormônio, existem algumas explicações que eu não vou trazer aqui, não sou expert em sono, mas eu sei que você tem que estar dormindo meia-noite e isso faz toda a diferença. Para você passar por todas as fases do sono, tá bom? Quinto e último passo para você conseguir mudar os teus hábitos, transformar teu estilo de vida e acabar com a tua ansiedade. Chama ecossistema. Você precisa estar cercado de pessoas que você ama, que te fazem bem. Você precisa se forçar a ser agradável e estar com essas pessoas pelo menos uma vez na semana. Por que eu falo forçar a ser agradável? Porque dependendo do seu tamanho de ansiedade, de estresse, de cansaço, você não vai querer sair para encontrar as pessoas, ir na casa dessas pessoas. Você não vai querer receber ninguém. Você vai estar tão cansado que você vai querer dormir. Mas o ecossistema, pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas que estão de bem com a vida, vão te fazer bem. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Não é para pegar uma vez na semana e se reunir com pessoas negativas, que têm ansiedade, que têm depressão, que só reclamam. Aí isso aí vai te fazer mal. Então você tem que estar num ecossistema intencional. Escolha as pessoas para você tomar um café, para você ir lá e bater um papo, para você tomar um vinhozinho, tá bom? Uma vez na semana, vai na casa de alguém, toma um chá, toma um café com pessoas que são alto astral, de bem com a vida, que estão alegres. Combinado? Vamos recapitular? Quais são as 5 dicas? 1. Se mantenha no presente fazendo 40 gratidões, começando por eu sou grato por. 2. Você tem que saber seu valor próprio, para saber que qualquer coisa que aconteça, você está pronto para enfrentar. Para isso, você tem que melhorar a tua identidade, fazendo 30 eu sou e uma qualidade, todos os dias. 3. Você tem que ativar os teus hormônios do bem-estar e baixar os hormônios que te trazem ansiedade, fazendo atividade física pelo menos 3 vezes na semana. 4. Você tem que ter a terapia do sono todas as noites, fazendo o quê? Dormindo pelo menos 8 horas por dia, antes da meia-noite. E o último passo, você tem que ser intencional na escolha de pessoas
que estão alegres, de bem com a vida, positivas, e passar pelo menos uma vez na semana tempo com elas. Seja um cafezinho, seja um vinho, seja para bater papo, seja um chazinho com essas pessoas, uma vez na semana esteja com essas pessoas, tá? Essas foram as coisas que eu fiz para mudar meus hábitos e entrar num estilo de vida, e eu faço isso até hoje, porque é um estilo de vida que acabou com a minha ansiedade, tá? Eu mapeei, e aí eu passo hoje isso para vocês. Eu me forcei a fazer isso, gente, por meses. Não eram coisas que eu queria fazer. Eu não tinha vontade de fazer isso, mas eu me forcei a fazer, usei a disciplina, e hoje isso é um hábito, é um estilo de vida meu. E hoje eu ensino centenas de alunos a fazerem isso também. Então, essa é uma pequena técnica que eu uso no meu método PSBO, Produtividade Sem Burnout. É uma das ferramentas que eu ensino meus alunos a fazerem para eles acabarem com a ansiedade deles e eles evitarem o burnout sem perder a produtividade. Hoje eu não tenho vagas para o curso PSBO, as vagas estão fechadas, mas continua me acompanhando aqui no YouTube, no meu perfil no Instagram, porque toda semana eu trago conteúdo sobre alta performance, gestão das emoções, inteligência emocional, produtividade sem burnout. Então, curte esse vídeo, compartilha com uma pessoa que precisa diminuir um pouco a ansiedade, diminuir o transtorno da ansiedade, acabar com isso, se livrar disso. Compartilha esse vídeo, ajuda essa pessoa compartilhando esse vídeo. Me segue aqui, que toda semana tem conteúdo novo, tá bom? Fica com Deus, boa semana, chega de ansiedade, um beijo, até a nossa próxima aula. Beijo!